Como gerar curvas de nível a partir de um modelo digital de elevação usando o software QGIS. Este é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGeo, e eu quero dizer que você está nesse momento no maior canal do Brasil sobre geotecnologias. Aqui você aprende sobre produção de mapas, geoprocessamento, linguagem de programação, Python e R para geotecnologias, além de sensoramento remoto, geomarketing e muito mais. Ou seja, você tem muitos motivos para inscrever-se aqui no canal e ativar as notificações para não perder nada da tonelada de conteúdo que nós publicamos regularmente aqui na plataforma. Além disso, eu quero lembrar você de que se você ficar com alguma dúvida do que eu vou explicar aqui, fique à vontade para deixar o seu feedback, o seu comentário. Vamos fazer o máximo para poder tirar todas as suas dúvidas e responder as suas perguntas. Combinado assim? Voltando aqui para o nosso conteúdo, eu quero, antes de mais nada, fazer aqui um breve resumo conceitual para você saber o que está fazendo na hora de obter as cores de nível. Por exemplo, eu quero destacar para você o que eu chamo de não insistir em tirar leite de pedra. Como assim? Para você obter curvas de nível usando a técnica que nós vamos usar aqui, a sua imagem, o seu dado raster, ele não pode ser qualquer tipo de imagem. Como assim? Não adianta você querer obter curvas de nível utilizando dados, por exemplo, de uma imagem do Landsat, ou do CIDES 4A, ou do Sentinel-2, ou de outra imagem óptica que você venha ter acesso. Não vai adiantar você querer obter curvas de nível dessas imagens. Por quê? Porque essas imagens, elas são imagens ópticas que não têm informação de altimetria. Por isso, elas não vão ser úteis para você obter curvas de nível, que tem informações altimétricas embutidos ali nos dados dos pixels da imagem raster. Para isso, você vai ter que usar o quê? O modelo digital de elevação. E existem vários modelos digitais de elevação que são gratuitos. Por exemplo, o SRTM, o Topodata, o NASA-DEM, o Copernicus-DEM, entre vários outros que eu poderia mencionar aqui. Inclusive, aqui no nosso canal tem um outro vídeo onde eu explico como é que você pode baixar modelos digitais de elevação usando o próprio software QGIS. É muito simples, muito prático e você realmente deve usar essa técnica. Na grande maioria das vezes, eu recomendo que você use ela para obter o seu modelo digital de elevação. Inclusive, foi essa ferramenta aqui do QGIS, que é o Open Topography DEM Downloader, que eu usei para baixar esse modelo digital que você está vendo aí na tela nesse momento. Eu baixei ele, fiz o recorte, todo o tratamento para que eu pudesse utilizar ele aqui nessa aula agora, que é do município de Urupema, de Santa Catarina. Dito isso, lembre-se, a aula que eu mencionei, que ensina a baixar os modelos digitais de elevação, está na descrição desse nosso vídeo. Agora, vamos destacar um outro aspecto. Para você poder obter as curvas de nível de forma correta, é fundamental que você saiba qual é a resolução do seu modelo digital de elevação. Quer seja um modelo digital de elevação que você obteve gratuitamente, utilizando aqui a ferramenta do QGIS, ou que você baixou de algum site oficial que forneceu isso, ou mesmo que você gerou a partir de um levantamento por drone, por exemplo. É fundamental que você saiba qual é a resolução espacial daquele dado. Como é que você pode obter essa informação? Aqui no QGIS isso é muito simples. Olha só, eu vou pegar aqui o meu modelo digital de elevação, que está com o nome de Urupema_MDE, vou clicar com o botão direito e vou acessar as propriedades da camada. Ele abre aqui uma nova janela, que é essa janela aqui, onde na aba Informação, eu tenho aqui abaixo, em Informações do Provedor, a informação do tamanho do pixel, que eu posso usar essa informação como base para saber as limitações do meu dado raster quanto à extração de cor de nível. Você vê que no caso dessa imagem que eu baixei, ela tem o pixel de 28 por 28, é um quadrado de 28 por 28. Quando eu dou zoom na imagem, esses quadradinhos que vão aparecendo, eles têm dimensão de 28 por 28 metros. Lembrando que meu dado ele já está projetado para um sistema de coordenada métrico, nesse caso aqui o UTM. E por que essa informação é importante? Bora explicar isso daí. É porque você tem que respeitar a resolução espacial do seu dado na hora que você vai gerar a curva de nível. Se aqui a minha resolução espacial foi de 28 metros, vamos botar aqui 30 arredondando, não seria correto eu gerar curvas de nível que tenha um intervalo abaixo
desses 28 dos 30 metros. O ideal é que seja um valor acima, porque senão o programa vai até gerar a curva de nível, mas ele não vai gerar essa curva de nível de forma confiável. E claro que nós queremos dados confiáveis para poder gerar os nossos mapas, fazer as análises com geoprocessamento e assim por diante. Na prática isso vai ficar ainda mais claro para você. Então como é que você pode extrair a curva de nível desse modelo aqui? Eu vou acessar o menu Raster, na opção Extrair e depois Contorno. Raster, Extrair, Contorno. E agora eu vou acessar essa janela que ele abre e eu vou explicar aqui para vocês os principais parâmetros. Primeiro de tudo é a camada de entrada, ou seja, o seu modelo digital de elevação de entrada. Aqui você tem que saber que, primeiro, tem que ser um modelo digital de elevação, como mencionei anteriormente, e o indicado é que o seu dado esteja referenciado, esteja projetado com sistema de coordenadas métrico, como é o caso do TM, que eu já mencionei também. Nesse caso aqui, o nosso código é PSG, ele está na zona 22 Sul, o código é o 31982, que é o Datum CIR 2000, sistema de coordenadas UTM da zona 22 Sul. Depois, outro parâmetro importante é a equidistância entre os contornos. É o que eu mencionei anteriormente sobre respeitar a resolução espacial do nosso dado. Se o nosso dado aqui ele tem resolução espacial de 30 metros, não é correto deixar aqui os 10. Se eu deixar os 10, que é o valor padrão que ele coloca aqui para equidistância, o software vai gerar curva de nível? Vai. Ele vai gerar os vetores das curvas de nível. Mas elas serão confiáveis? Aí é outra história. Elas não vão ser confiáveis. Vão ser valores ali que você não pode dar credibilidade a elas. Vale também destacar que essa equidistância entre os contornos não é a distância de em quantos metros eu vou ter a curva de nível. Não é isso. Mas sim, é uma distância vertical. De quantos metros de altitude nessa variação é que eu vou querer que seja gerada uma nova curva de nível. Então, esse é o ponto para você gerar aqui a equidistância. Lembrar que é uma distância vertical entre as altitudes das curvas e também respeitar a resolução espacial do seu dado. Com respeito ao nome do atributo, é para você criar no vetor que vai ser gerado uma coluna que vai ter ali a informação da altimetria, do valor da cota para aquele dado. Então aqui o padrão é leve, você pode mudar. Por exemplo, vou colocar aqui cota. Vou botar aqui a palavra cota. E depois disso eu já posso gerar minha curva de nível. Os parâmetros necessários são esses que eu apresentei. Então você pode colocar aqui, onde vai ser salvo, se vai ser como arquivo temporário ou arquivo permanente. Para salvar como arquivo permanente, basta clicar aqui nas reticências e escolher o diretório onde vai salvar e dar o nome para o arquivo. Eu vou executar aqui como arquivo temporário para você ver o resultado. Eu clico, em poucos instantes ele já gerou as curvas de nível. Eu vou desabilitar aqui todas as camadas para você enxergar melhor essas curvas de nível que foram geradas. Olha aí, você tem aqui as curvas de nível para nossa área de estudo. E perceba que você pode também adicionar o valor da cota, o rótulo. Porque lembra que nós escolhemos um nome para a coluna, que até o padrão era leve e eu botei cota? Se eu abrir a tabela de atributos dessa camada aqui do vetor, botão direito, escolher a opção aqui, abrir tabela de atributos, aqui na tabela tem aqui a coluna cota, que eu escolhi esse nome, onde tem aqui ó, a cota, varia de 10 metros até 1.720 metros as curvas de nível para essa minha área de estudo. Eu posso fazer aparecer o valor dessa cota lá no meu mapa. Para isso é muito simples. Você vai vir aqui na camada dos contornos das curvas de nível, botão direito, propriedades, e nessa próxima janela que é aberta, você vai vir rótulos, mudar de sem rótulos para rótulos individuais, depois vai escolher valor, nós vamos mudar aqui de valor para cota, que é a coluna que tem informação da altimetria, e você pode clicar aqui em aplicar, já vai aparecer então agora o valor das cotas. Quando eu clico aqui em OK, embora você não esteja vendo por conta do nível de zoom, quando eu vou aproximando, olha, já vai percebendo aqui os valores das cotas para a minha área de interesse. Simples assim. Lembrando que existem outros caminhos do QGIS para você obter as curvas de nível. Você pode acessar aqui em processamento, caixa de ferramentas, e nessa janela que ele abre na lateral, você pode digitar contorno e ele vai ter aqui as ferramentas de contorno, que vão fazer a mesma coisa que você viu aqui no outro método que eu utilizei.
E aí, pessoal? Antes de concluir essa nossa aula, eu quero dar para você uma ultra dica. Se você quer dominar a produção de mapas e o geoprocessamento, você precisa conhecer a nossa capacitação completa em geoprocessamento, que é o Método GeoPro. Uma capacitação online que vai do básico ao nível avançado e que tem, por sinal, certificado reconhecido pelo MEC. Se você quer saber mais detalhes sobre o Método GeoPro, como é menta, carga horária, como é que funciona o treinamento, você pode entrar em contato com a nossa equipe através desse WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Fala com a nossa equipe, nós estamos à sua disposição para responder as suas dúvidas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like para que a plataforma entenda que o conteúdo é relevante e leve para mais pessoas. E não esqueça, vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.